Vamos lá, para retornar à questão dos assuntos trabalhados anteriormente, a gente começa falando da introdução à sistemática, e isso aí a gente conversou logo lá no início do ano letivo. Toda a questão da introdução à sistemática ela foi trabalhada em sala de aula, né? Então a classificação de reinos, a taxonomia ali, o total de reinos e a taxonomia, que é a classificação dos taxons ali, isso aí foi tudo assunto de sala de aula. E já o conceito de espécie em diante, a gente já fez na modalidade distancial. Se o pessoal tem a ideia, né, o conceito de espécie, e tudo isso aí foi a introdução à sistemática. Com base nisso, a gente foi, né, da classificação dos reinos, né, o primeiro reino que a gente separou para falar foi o reino animal, e o segundo táxon, né, depois de reino, é a questão do filo. E o primeiro grupo, né, isso é um termos de organização, é a questão dos poríferos. Até a gente conversou bastante, como é um primeiro grupo, e uma característica deles, eles vão ter um tecido diferenciado, um aglomerado de células, né, serviu de base até para um assunto que a gente conversou por último, que era a análise filogenética, mas o filoporífero introduziu a questão do reino animal. Na sequência, que a gente teve uma atividade 1 já vinculada à utilização dessa nova plataforma da Seduc, a gente começou a falar de outros filos, porque a gente tem o que classicamente é tratado, mas na verdade existem outros. Então, ficou como desafio, o pessoal respondeu um filo à parte, né, que é o Pistaquígrada ali, que aparece. Eles são animais, microscópicos, mas eles têm um filo à parte, eles não estão encaixados em nenhum dos filos que a gente vai continuar falando, principalmente dos invertebrados. E esse configurou nossa atividade 1. Na sequência, a gente começou a falar dos cladogramas. Aí que a gente entendeu o que é um cladograma, o pessoal viu que é uma representação gráfica e o objetivo principal é o que é a sistemática filogenética, que é identificar no primeiro momento um ancestral comum, né? E com base naquele conceito que vocês têm de espécie, agora vocês entenderam o que é especiação, é a formação de uma nova espécie. Então, é necessário saber o que é uma espécie e, consequentemente, né, com base filogenética, entender que pode acontecer uma separação, um evento genético, uma evolução, algo ali que dê origem, que caracteriza uma especiação, que é a formação de uma nova espécie. Com isso, surgiu a atividade 2, que era aquele análise filogenético ali que vocês tinham que identificar. Foi apresentado para vocês, tinha que descobrir se era monofilético, parafilético, polifilético na sequência que era apresentada. Isso fechou as duas atividades no mês de junho. Agora, para introduzir esse final de mês de junho e o mês de julho, a gente começa mais um filo dentro do próprio reino animal. Nesse primeiro vídeo agora ele é apenas uma introdução, uma ideia geral do que é o filo. Na sequência a gente vai vendo outros aspectos principais, que são a questão da reprodução desses animais e o que eles encaixam em sistemas filogenéticos ali com os demais grupos que a gente vai vendo ao decorrer do ano. Os quinidários, que apresento para vocês, são as 4 classes que vai interessar para nós no primeiro momento em identificar que existem 4 classes, cada uma delas com representantes significativos. E uma característica principal entre os quinidários, né, em relação aos poríferos, que foi o primeiro filo que a gente conversou, é que esses já apresentam um sistema nervoso. O sistema nervoso deles é simples, em relação ao que a gente visualiza como um sistema nervoso, mas em relação ao grupo anterior é uma novidade. Então eles têm um sistema nervoso. E outra questão é a cavidade. Quando a gente fala em quinidários, mas em alguns livros, dependendo de alguma prova, um vestibular, alguma coisa, pode aparecer quinidários como selenterados. Esse termo caiu em desuso, até porque
O termo silenterado está envolvendo a questão da cavidade. A única cavidade que eles têm é a cavidade da boca, né? Isso permitiu eles ingerirem, em termos alimentar, maiores porções de alimento, mas ele só tem uma única cavidade. E a gente começa a observar a partir dos quinidários ou silenterados, mas tentem sempre estudar ou falar desse grupo como quinidários, até porque seria o mais correto do que silenterados. E outra questão básica entre os quinidários é o que dá origem ao nome, né? O quinidócito, sempre o sufixo cito, né, ele está vinculado à célula. Então, os quinidócitos são grupos de células que esses animais apresentam. Em algumas literaturas aparece como quinonoblastos também, mas ambos, né, quinidócitos ou quinonoblastos, é a mesma coisa. São células que têm essa característica, né, de provocar, né, queimaduras. A gente vai ver qual é as substâncias ali envolvidas, né, mas o que caracteriza o grupo em si, acidentes que ocorrem muitas vezes, né, com medusas, que é as águas-vivas que o pessoal conhece mais, envolve a ação dessas células. Então, falando de classes, a gente tem os hidrozoários. Aqui a gente tem um representante. Aqui eu coloquei essa imagem até porque dá para a gente notar que existe a lâmina de água, o corpo do animal para fora dessa lâmina de água e os tentáculos deles abaixo. Então, se a gente observar aqui, eles recebem o nome de caravelas, até porque, ao contrário de outras classes ali, a movimentação deles envolve a questão do vento. Eles têm uma bolsa de ar, e essa bolsa de ar, à medida que o vento vai soprando, esses animais vão se deslocando. Então, esse é o exemplo clássico dos hidrozoários e as caravelas. Um outro grupo, a gente vai falar depois com melhor atenção, são os hidrozoários. Como você pode observar, mudou bem a morfologia deles. Em relação à questão do primeiro grupo ali que a gente falou, das caravelas, os hidrozoários têm representantes de água doce. O restante das outras classes são exclusivamente aquáticos e de água salgada, né? E vocês não vão encontrar esses aí em água doce. Então, nesse grupo de hidrozoários ainda, vocês têm representante de água doce e o restante tudo de água salgada. Cifozoários, mais clássicos, né, por causa das medusas. Os antozoários. Aqui a gente tem que observar duas questões que envolvem também o grupo anterior e esse. É a forma que esses animais se apresentam. Vocês vão ver muito na literatura que aparece em forma de pólipos e medusas. Então vocês vão ver alguns apresentam, são sésseis, são fixos, né, em substratos, outros têm vida livre. Então isso aí são tudo características que a gente vai observar com mais calma, mas os antozoários têm um grupo em especial aqui, que é os corais. Os corais têm uma importância em termos ecológicos, porque vocês já viram isso anteriormente, até no ensino fundamental, né? No ensino médio é melhor trabalhado, mas a questão que são os corais que apresentam, né, em simbiose com algas, a questão da fotossíntese e o oxigênio presente na atmosfera é o do oceano, fornece para nós. Então, digamos assim, tem uma importância porque quem regula a quantidade de oxigênio disponível na atmosfera são os corais. Por isso a gente tem a formação dos recifes de corais, tem uma questão ecológica que é a morte desses corais, até mesmo por causa do aquecimento global. Então, vai impactar na distribuição, na quantidade de oxigênio disponível? Claro que sim. Mas isso a gente já falou em outros momentos. O oxigênio que é presente na atmosfera, ele é apenas uma parte, existem outros gases ali, e essa quantidade ali que permite a vida da forma que a gente conhece, né? Mais oxigênio levaria tudo a incendiar, ou menos oxigênio, pela necessidade que a gente tem desse gás, estariam todos inconscientes se não tivesse a concentração em torno de 20% na atmosfera.
O outro grupo que pertence aos altozoários é a anêmona do mar, que ali está junto à imagem do peixe palhaço, que o pessoal lembra do desenho do Procurando Nemo, mas aonde esse peixe, na realidade, no seu habitat, ele constrói seu ninho sempre próximo a esse grupo, né, de cnidários, porque, como eu falei, tem células que provocam queimaduras, então boa parte dos animais, né, não chegam perto disso aí, porque sabem o resultado, e o peixe palhaço, no caso, ele é imune, então ele aproveita essa imunidade dele, né, para ficar protegido, ele usa a questão da própria anêmona para colocar o seu ninho. Em a história vai ver muitas características do habitat, né, deles ali como proteção. Os cubozoários. Esse aí é um grupo mais presente na Austrália, assim, que são medusas de tamanhos até reduzidos. Tem umas que têm 4 milímetros, mas a toxina dela é suficiente para matar um ser humano, né, mesmo sendo pequenas assim. São praias lá que são isoladas, com telas, até mesmo para evitar que as pessoas entrem e evitar também quem entra de teimoso ter um contato, porque realmente o número de acidentes aqui é conhecido como vespas do mar, mas o nosso litoral não tem muita, não é do nosso litoral até por causa da temperatura das águas aqui, mas é mais para o litoral australiano. Mas esse grupo a gente vai estudar com mais calma também, até porque a gente vai ver a questão dos recifes corais e depois a questão dos usuários, principalmente da Vespa do Mar. Por fim, só para lembrar, usando a imagem ali dos dois personagens, na verdade, do que a gente estudou anteriormente. Primeiramente o Bob Esponja, que foi os poríferos, montado no grupo, no fio que a gente está falando agora, que é os silenterados ali, ou melhor falando, dos quinidários. Fica como atividade 3. Tá? Isso é apenas para um entendimento geral. Quais os dois tipos morfológicos dos quinidários? Aquela questão que eu falei para vocês anteriormente sobre os que são livres, né, e nadam, enquanto aqueles que são animais sésseis. A questão das cavidades, né, que esses animais apresentam, né, quantas cavidades apresentam, qual é ela. Quais as classes? A gente poder avançar no assunto, a gente precisa saber de forma efetiva quais as classes de quinidários. Aqui fica para uma pesquisa inicial de vocês, isso a gente vai conversar com calma, o que são os recifes, né, coralinos ou recifes de corais, entender a grande barreira de coral que existe também nos oceanos e ter uma ideia qual é a classe dentro dos selenterados ali, dos quinidários, que se encontra os corais. E por fim, buscar saber o que é o quinidócito. A gente vai explicar melhor toda a questão química que envolve os quinidócitos. Fica como atividade, ela fica aberta durante o mês de julho, depois ela vai ser agregada com maior conteúdo sobre o assunto e aguardo o retorno de vocês.